sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Capital Econômico em Foco, que hoje vai falar sobre proteção da marca, como proteger o seu negócio, seja no ambiente físico ou no digital. A minha convidada é a consultora em propriedade intelectual Kissila Santos, que traz muitos esclarecimentos para quem está começando um negócio ou para quem já desenvolveu um negócio e precisa saber mais sobre marcas, patentes. Então fica aí que o programa está apenas começando. Kissila, é uma honra recebê-la aqui no meu programa, no Capital Econômico em Foco, para trazer todos os esclarecimentos sobre marcas, sobre propriedade intelectual. Kissila Santos é consultora em propriedade intelectual, então eu sei que temos muitas dúvidas aí hoje. Então eu queria que você começasse esse programa se apresentando, falando um pouco sobre você. Muito obrigada, Kelly, pelo convite, parabéns pelo programa, pela iniciativa do Capital Econômico em Foco. Aproveito para dizer que sou consultora em marcas e patentes e também trabalho com registro de softwares, direitos autorais, desenhos industriais, e vamos aqui hoje estar falando sobre esse tema. Sou também doutoranda no INPI e estou aqui também representando a instituição como aluna, né? E é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês sobre esse tema. Eu que agradeço, Kissila. Então, eu já quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todos. Qual é a diferença entre marca e patente? Existe alguma diferença? Então, o empreendedor precisa ficar muito ligado nisso, porque marca é uma coisa e patente é outra. Quando a gente pensa em marca, a gente tem que pensar em símbolos, em nomes distintivos. Esses nomes, eles dão identificação à marca e dão propriedade ao titular daquele produto ou daquele serviço. Então, quando nós falamos em marcas internacionais ou marcas brasileiras, tanto faz, nós temos que pensar em como aquele negócio está sendo identificado. Seja um produto físico ou até mesmo um produto digital. Seja um projeto, seja um curso, seja até mesmo um plano que está em andamento. Então, quando nós falamos em Nike, nós falamos em Adidas, nós falamos em Balenciaga, a gente está falando de termos que são conhecidos pelo público. É como a marca é conhecida pelo público. Só que esse nome ele precisa ter originalidade, ele precisa ter distintividade. O logotipo, as cores do produto, tudo isso identificam a marca, mas o nome precisa estar registrado, o logotipo precisa estar registrado. E assim, o cliente vai ter mais identificação com aquele produto. Além disso, quando a gente fala de registro de marcas, o titular da marca ele vai ter um ativo intangível, ele vai ter um bem que ele pode negociar no mercado, aquela marca vai ter um valor. E assim, o empreendedor poderá adquirir um bem de valor intangível para o seu negócio. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de patentes, a gente está falando de criação de novos produtos, produtos inovadores, com atividade inventiva, escalabilidade e atividade industrial. Então, quando a gente fala de criação do novo óculos da Apple, por exemplo, que te coloca no ambiente imersivo do metaverso, esse óculos é uma inovação, não existe outro igual. Logo, ele pode ser protegido por patente por um tempo determinado. Nossa, sensacional. Kissila, então, a diferença é, a marca é o nome que você dá para o produto e a patente é o direito pela ideia, pela inovação. Seria isso, pela criação? A grosso modo, sim, porque a criação ela é do intelecto humano, somente o ser humano pode criar.
mas é possível que o ser humano seja representado por meio de suas empresas, por meio do CNPJ, por exemplo. Já a patente, ela pode ser depositada também por pessoa física, e assim, quando a gente fala de criação, essa criação ela pode ser ou não digital, e ela vai transformar o meio ambiente, ela vai transformar o meio em que a gente vive, ela vai dar novas funcionalidades àquele negócio. Então, é bem por aí, sim. Kissila, eu tenho mais uma dúvida. Muitos empreendedores acreditam que, tendo o CNPJ, já está protegendo a marca. Isso é verdade? Não, CNPJ forte não considera que a marca está forte. O CNPJ protegido não considera que a marca está protegida. Nós não podemos confundir a criação da empresa, da personalidade jurídica de uma empresa com o registro da marca. Até porque a empresa é registrada no Brasil na junta comercial e a marca é registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial no Brasil, que é o INPI. E para isso, para você registrar a marca e tê-la como sua propriedade, é preciso que se constitua um profissional especializado, um consultor de propriedade industrial, a fim de acompanhar esse trâmite, fazer uma pesquisa prévia, a fim de saber se aquela marca está disponível ou não para registro. Não tem nada a ver com CNPJ. E quais são as consequências quando não faz o registro da marca? Tem uma consequência legal? Muitas consequências. A primeira consequência, você pode estar usando um nome que é igual a de alguém que já registrou. Então, se você que é empresário já se preocupou com o registro da marca e trabalha no mesmo segmento que eu, ou tem algum produto que seja semelhante ao meu, com o mesmo nome, você tem preferência de uso, você tem direito exclusivo de uso daquele nome, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, se você já registrou esse nome fora do Brasil. Então, se você está com aquele nome garantido, com certificado de marca em mãos, você tem direito de exigir que outros empresários, que outros empreendedores não usem o seu nome e que possam até negociar esse nome no mercado por meio de franquias, licenciamentos, enquanto eu, que tenho um produto ou serviço e estou usando aquele nome sem saber que eu estou te copiando, eu estou infringindo essa norma legal, ou seja, a norma da exclusividade do uso da marca, né? Então, quando a gente não sabe, a gente está correndo risco. Como que a gente vai ficar sabendo? Com a contratação de um profissional especializado para saber se aquela marca está registrada ou não. Ou seja, fazer todo um acompanhamento, porque caso não esteja, consegue trazer uma orientação para regularizar a marca, né? Agora, Kissila, uma outra dúvida muito grande que circula no meio do empreendedorismo é a questão de direitos autorais. Principalmente, né? Porque assim, hoje a internet é um campo muito vasto, muito fácil, você tem acesso ali rapidamente. Então, como que fica essa questão de direitos autorais? Consegue trazer também um pouco de esclarecimento em relação a isso? Claro, por exemplo, a gente está aqui criando um conteúdo para a internet. Esse conteúdo, ele é seu, mas ele pode ter também outras pessoas envolvidas. O que importa é saber se esse conteúdo ele tem exclusividade ou não. Mas não importa se ele é digital, se ele é escrito, a sua pergunta ela é bem ampla, então eu tenho que falar de maneira ampla também. Se ele for escrito, se ele for audiovisual, não importa o formato, ele pode ser protegido por meio de direitos autorais. Se você tem um método, você pode desenvolver um e-book, você pode desenvolver um projeto para dar um curso. Então, todos esses elementos que são seus, que você que desenvolveu, junto com a sua equipe ou não, você tem direito de uso daquelas palavras, daquela forma, daquele caminho. E aí também, caso a caso, é possível se verificar quais são as formas de proteção daquele direito autoral. Até mesmo de uma escultura, Kelly, é possível proteger um direito autoral, de uma pintura, de um quadro, entendeu? E a grande questão do direito autoral não é nem a proteção em si, mas é provar quem é que fez primeiro, quando que foi feita aquela obra. E hoje existem tecnologias próprias para poder constatar a data exata, o momento exato para poder proteger aquela imagem ou aquele desenho ou aquela obra, aquele livro, de qualquer forma que a gente possa assegurar os direitos autorais daquele criador, daquele autor.
Sensacional, Kissila, esse esclarecimento. E por quanto tempo vale uma propriedade intelectual, a proteção de uma marca? Tem algum tempo garantido? Depende de cada proteção. A marca, ela não tem perda. Ou seja, é possível renovar a marca de 10 em 10 anos infinitamente. É possível passar a titularidade de uma marca para famílias. Por exemplo, a gente sabe que a Gucci ela é uma marca herdada, bem como muitas outras marcas, como a Dior, a Chanel, marcas de luxo, que inclusive estão no metaverso. Então, nós podemos falar que marcas são produtos intangíveis que são bens herdáveis, são bens que podem estar no inventário. Ela não perde a sua validade se ela for renovada e as taxas pagas devidamente. Já a patente depende, mas em geral são 20 anos. Por 20 anos ele pode comercializar o produto do Buscopan. A marca é Buscopan, mas o princípio ativo já é protegido por meio de patente, você está entendendo? E Sim. Em relação a desenho industrial, já são 15 anos no Brasil e, dependendo do lugar, a gente pode aumentar esse tempo, porque varia de acordo com a legislação de cada país. Kissila, você tocou num assunto muito importante sobre propriedade intelectual e aí você acabou puxando um pouco para o metaverso. Você sabe como que funciona um pouco nesse ambiente digital? Kissila, você tocou num assunto muito importante sobre propriedade intelectual e aí você acabou puxando um pouco para o metaverso. Você sabe como que funciona um pouco nesse ambiente digital? O metaverso está sendo muito discutido, principalmente depois que o Facebook mudou o nome para Meta. O grupo Facebook mudou o nome para Meta e assim ele ampliou, os seus negócios e abriu os olhares no mundo. Agora eles lançaram o Vision, que é o óculos de segunda dimensão, de outras dimensões, na verdade, e esse óculos permite que o usuário possa interagir onde ele estiver, tanto no ambiente externo quanto no ambiente em que ele se encontra naquela outra dimensão que é o metaverso. O que eu tenho para falar da propriedade intelectual é realmente ainda muito inicial, porque existem marcas que estão surgindo no metaverso por meio de suas empresas e de NFTs, que são os produtos, apresentáveis, identificáveis no metaverso, e esses NFTs, eles são produtos registráveis, mas eles podem ser registrados como marca? Podem, mas de que forma? Aí que está. Nós hoje podemos proteger um NFT por meio de registro de marcas, podemos também falar em blockchain, o registro de quando surgiu aquela criação, aquele produto no metaverso, e dependendo do processo de criação daquele empreendimento, é possível também se falar em patentes de processo, não de necessariamente uma patente de um produto em si, um produto físico, quando a gente consegue visualizar tangivelmente. Ainda existem muitas especulações a respeito do metaverso, principalmente por causa da crise mundial, mas o que eu tenho para falar aqui é que, com certeza, muitas novas marcas estão para surgir no metaverso e o profissional, empreendedor, tanto da tecnologia quanto da área do direito e da propriedade intelectual em si, precisa se atualizar em relação a isso. É muito importante a gente conversar e podemos marcar um outro encontro para falar só sobre esse assunto. Legal, Kissila, você falar aí sobre o metaverso, eu acho que com certeza a gente pode marcar aí um novo bate-papo só para falar sobre isso. Mas ainda falando sobre o ambiente digital, vamos supor, eu criei uma empresa no ambiente online, não tenho a empresa no ambiente físico. Tem alguma mudança em relação a proteger a marca? Nenhuma diferença, porque quando a gente está no digital, a gente está demonstrando que tem uma ideia, que tem um nome, que tem uma empresa, só que ela funciona só no digital, mas a gente está divulgando. Se a empresa é física, ela vai ser divulgada também no digital, não tem como fugir do digital hoje em dia. Você sabe disso tanto quanto eu. Então, não importa se a empresa é física ou digital, se ela está sendo divulgada, você pode estar copiando a marca de alguém ou pode ser copiada a qualquer momento e perder o direito de uso sobre aquele nome.
Certo. Muito obrigada por trazer esse esclarecimento aí para o nosso público. Kissila, quais são as principais dúvidas que você recebe no seu dia a dia que você pode compartilhar aqui conosco? Em relação a postergar o registro de marcas, né? Nós não temos na legislação um marco inicial para se registrar a marca. Então, qual é o momento ideal para se registrar uma marca? A partir do momento que você já está pensando em constituir a sua empresa, é importante que você já procure o profissional de propriedade intelectual para pesquisar o nome que você escolheu, antes mesmo de você desenvolver uma identidade visual junto com o designer para a empresa. Ah, mas eu já tenho a minha empresa constituída, não registrei a marca. Então, você precisa fazer uma consulta para saber se o nome que você está usando já está sendo utilizado por outro profissional. Ah, descobri que alguém está usando a minha marca, o que fazer? Essa também é uma dúvida muito recorrente. Então, você precisa procurar um profissional de consultoria, de propriedade intelectual, marcas e patentes, a fim de notificar extrajudicialmente essa outra empresa, para que ela pare de usar o nome que você já registrou. E se ela continuar utilizando esse nome? Aí você pode ajuizar uma ação de danos morais para ser indenizado pelo uso indevido dessa marca. E se alguém quiser utilizar a minha marca junto comigo e eu quero fazer uma franquia, eu quero autorizar o uso, eu ganho alguma coisa com isso? Sim, você pode estar ganhando em royalties, tanto para usar a marca que você tem registrada, quanto para usar até mesmo a tecnologia protegida por patente ou por desenho industrial. Eu estou agora numa loja de decoração de interiores. O nome da loja é Toledo Interiores. Essa loja tem diversos móveis aqui na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Eu sou do estado do Rio, mas também trabalho em Minas Gerais. E aqui na loja existem diversos objetos que são protegidos provavelmente por desenho industrial. Por quê? Porque existem formas exclusivas, formas próprias, obras de arte. Logo, a gente está falando também de quê? Proteção por desenhos industriais e por direitos autorais. Então, olha como que a propriedade intelectual ela está em tudo, ela está à nossa volta. Basta a gente parar para olhar em volta da gente. Então, essas são as principais dúvidas realmente que surgem. E muitas vezes o criador, até o artista, o intérprete, o artesão, ele não sabe que ele possui um tesouro nas mãos e que ele pode ganhar com a licença de uso dos seus produtos e serviços. Sensacional. É um mundo, né, Kissila? Tem muitas dúvidas também, e principalmente porque a internet facilitou muito também a abertura de empresas, porque muita gente passou a abrir também uma empresa só no digital, né? Então, realmente, é muito legal você trazer esses esclarecimentos. Agora, Kissila, eu quero procurar ajuda. Como é que faz? Como que é o processo para dar entrada no registro de marca? Desde entregar um documento, quais são os principais documentos? Qual é o órgão que cuida disso? Você pode também trazer esse esclarecimento? Claro, o órgão é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que é uma autarquia federal. E esses documentos, eles estão relacionados tanto no site do INPI, quanto até mesmo na internet. Não é difícil de localizar quais são esses documentos, mas eu vou falar os principais documentos, que é o CNPJ ou o RG do titular, daquele nome que ele quer registrar, e se for de tecnologias, de registro de patentes, de depósito de patentes, aí já são outros documentos, eu estou falando da marca. Então, se a gente for falar da marca, a gente está falando de CNPJ, RG, CPF, logotipo, nome. Se não tiver logotipo, quiser registrar só o nome, pode? Pode. Comprovante de endereço. E se você for um profissional autônomo, por exemplo, um médico, você quer registrar o nome de uma clínica, aí é importante também colocar o CRM, colocar a cópia de um diploma, para poder juntar no processo, né? E a etapa é qual? É solicitar via INPI esse registro, mas principalmente a primeira etapa é a pesquisa de anterioridade do nome daquela marca para saber se aquela marca está disponível e que seja emitido um relatório técnico para que seja mais certo para o empreendedor saber se aquela marca está viável ou não para registro. É importante ter um profissional para acompanhar esse processo, né? Porque não termina de imediato. Você dá a entrada... Não, tem que esperar, tem que acompanhar. Né? São vários passos, até porque outras empresas elas podem contestar o seu pedido. Se ela achar que você está copiando a marca, e o caso dessa empresa aqui, que eu estou agora,
a dona me falou que sofreu uma notificação. Então, se alguém realmente achar que você está utilizando a marca indevidamente, ela pode ser notificada, ela pode notificar outras empresas. Então, é preciso acompanhar o processo, gente. Não é brincadeira. Marca é um bem. Se a gente está falando de bem, nós estamos falando de valores e de investimentos e de recursos. Logo, quando a gente está utilizando um nome, a gente tem que prestar muita atenção, porque outras pessoas podem ter direito a royalties sobre aquele uso da marca. Tá? E em relação à patente, tem que se fazer vários estudos. Se for para comercialização, a gente tem que levantar, por exemplo, o manual de uma peça, manual de uma criação, de um desenvolvimento de software, de um software específico. A gente tem que saber, lá no banco de patentes, se já existem outras patentes depositadas com aquela tecnologia. Então, é muito mais específico do que marcas, muito mais específico. E aí, esse estudo prévio tem que ser feito necessariamente por um consultor de patentes. Resumindo, tem que buscar orientação, fazer todo o procedimento, todo o processo, para poder também não ter nenhum problema lá na frente. E, claro, né, ainda ganhar valor com a marca, valorizar, na verdade, a marca, né? Porque foi o que você disse aí, é um bem, então você precisa comprovar que aquele bem é seu, né, Kissila? E existem até programas de incentivo, por exemplo, do BNDES, do governo federal, para as startups que estão iniciando, para poder fazer com que elas desenvolvam os seus negócios. E para que elas possam se inscrever nesses editais, elas precisam ter a marca registrada ou pelo menos depositada no INPI. Então, o pessoal que está escalando, eles precisam ter entendimento de que não é possível postergar muito tempo. Eles perdem oportunidades com isso, entendeu, Kelly? Maravilha, Kissila. Muito obrigada por trazer todos esses esclarecimentos e volte sempre para trazer aí as atualizações, falar um pouco sobre esse mercado, porque é importante a gente falar sobre proteção, sobre propriedade intelectual. Agradeço demais sua participação aqui no programa Capital Econômico em Foco. Eu que te agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para quando você desejar. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Capital Econômico em Foco e eu te aguardo no próximo episódio.